O profeta Jeremias, no seu capítulo 29, ele envia uma carta aos cativos que estavam na Babilônia. E diz esse texto: são estas as palavras da carta de Jeremias, que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Tenho lido até o verso 4. Na sequência, vamos estar meditando sobre o conteúdo desta carta. Nos chama a atenção nesses primeiros versículos a questão dessa deportação que o povo de Israel levado para esse cativeiro, mais ou menos calculamos mais 5.000 pessoas numa distância de 800 quilômetros, mais ou menos. Essas pessoas levadas para esse cativeiro estavam numa situação extremamente difícil. Estavam sendo disciplinados por Deus, por terem abandonado a Deus. Deus permitiu que os babilônicos, através do seu imperador Nabucodonosor, invadisse as suas terras. E agora, esse povo era recolhido de suas casas, de suas atividades profissionais, como encontramos aqui, carpinteiros, ferreiros, estavam indo para um lugar desconhecido, com um povo também desconhecido, e que tinham que se submeter ao mandado daquele novo imperador. Estavam como escravos, uma situação caótica, uma situação de desprezo, uma situação de desânimo. E muitas das vezes isso também pode acontecer na nossa vida. Começar um trabalho, começar um projeto e precisamos de um elemento vital. Qual é? É o ânimo. Ninguém
vai chegar, por exemplo, num casamento com o seu cônjuge, o seu futuro cônjuge, desanimado. É uma situação totalmente irregular. A pessoa chega motivada para aquela situação. E muitas das vezes, com o passar do tempo, situações como, por exemplo, de um casamento, situações como de um trabalho, situações como na vida espiritual, podem nos deixar abatidos, desiludidos, e nós vamos perdendo aquele entusiasmo. Perdemos a força do entusiasmo. Vamos levando certas situações na nossa vida, podemos levar como que empurrando com a barriga, como diz no vernáculo popular. Mas nós temos que superar qualquer obstáculo. Isso na vida de um casal, isso na vida de um projeto de trabalho e principalmente na vida espiritual. Nós precisamos superar qualquer obstáculo com entusiasmo, com determinação, com esforço, para que realmente aquelas ações iniciais elas sejam mantidas até o final. E essa carta do profeta Jeremias, por recomendação de Deus, fala sobre isso. Então Deus está dizendo agora aqui, no verso 5, que eles não deveriam ficarem ociosos, eles não deveriam ficar abatidos, desanimados, desocupados. Eles precisavam produzir alguma coisa. E na nossa vida, nós não podemos ficar parados, vendo a nuvem passar, o tempo passar. Temos que ter ocupações diárias na nossa vida, temos que calcular muito bem a mordomia do tempo da nossa vida, que neste mundo é tão breve. Vamos ter um tempo da eternidade com Deus quando nascemos de novo, mas enquanto estamos aqui nesse mundo, nós temos que nos ocupar com as atividades, sejam elas da nossa sobrevivência, atividades educacionais e também, principalmente, atividades no reino de Deus. Não podemos ficar de braços cruzados como um espectador. Deus quer nos colocar como protagonistas. Deus quer usar as nossas vidas para propagar, proclamar o seu evangelho. Não é possível ficarmos anestesiados, estéreis, e como nós vemos hoje pessoas que estão paralisadas por fracassos que aconteceram possivelmente em suas vidas. Alguma coisa desanimou, algum acontecimento
ocorreu no passado que deixaram-nas paralisadas. Não tem mais aquele ânimo. E nós precisamos aprender a recomeçar. Muitas pessoas frustradas, muitas pessoas que não saem mais de casas deprimidas, e nós sabemos que hoje a grande doença que acomete as pessoas, que ouvimos com bastante frequência, é a depressão. Ah, tal época eu tive a depressão. E aquilo marca a pessoa. E aqui o Senhor está lidando com aquele povo. O Senhor tinha projetos com aquele povo. Tanto é que o Senhor deixa registrado na sua palavra o que eles deveriam fazer. E o Senhor tem projeto na sua vida. O Senhor não quer que você fique paralisado, mas que você seja frutífero. E diz no verso 5, na continuação: edificai casas e habitai nelas. Então, recomendação de Deus: vocês não podem ficar parados. Vocês têm que produzir. Vocês têm que ter entusiasmo. Vocês têm que edificar moradias para vocês. Plantai pomares e comei o seu fruto. Deus começa a habitação, o lugar de conforto. Assim também, na nossa vida espiritual, nós precisamos não somente da nossa casa, onde podemos descansar, fazer as nossas refeições, fazer nossa higiene pessoal, mas também edificar a casa de Deus, no trabalho da casa de Deus. Como é bom ver pessoas interessadas na casa do Senhor, fazem o melhor nas suas casas, como por exemplo nos seus móveis, nos seus adornos, mas muitas das vezes se esquecem da casa do Senhor, não têm o mínimo interesse em participar desta edificação da casa do Senhor. Plantai pomares e comei o seu fruto. Podemos ver isso na semente do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando levamos a boa semente do Evangelho, e esta boa semente, como diz o Senhor Jesus na parábola do semeador de Mateus capítulo 13, essa semente cai em boa terra. Caindo em boa terra, ela dá o seu fruto na estação própria, como diz o Salmo também, número 1. Então nós vemos o Senhor dizendo para aquele povo: plantai e comei o seu fruto. E como é bom podemos ver irmãos e irmãs dando frutos dignos de arrependimento na casa do Senhor, recomeçando as suas vidas que antes eram vidas destruídas, afastadas pelo pecado, impregnadas pelas trevas, na influência da natureza carnal decaída, na influência deste mundo e de Satanás. Agora são pessoas
que realmente contribuem e dão frutos. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, uma continuidade da circunstância humana. Frutificai e enchei a terra, disse o Senhor em Gênesis. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Essa era as recomendações para aqueles cativos judeus levados para a Babilônia. Eles não poderiam ficarem desanimados. E diz mais: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Nós somos cidadãos brasileiros e cidadãos celestiais, e nós temos o dever de orar, como diz Romanos capítulo 13, pelos nossos governantes, sejam eles municipais, estaduais, federais. É nosso dever, independente de preferências partidárias, é nosso dever orar para que tenhamos um governo justo e tenhamos, como diz o texto aqui, paz. Se existe paz na cidade, no estado e na nação, vós tereis paz. E hoje, infelizmente, vivemos num clima de terror, num clima de violência, num clima de bala perdida. E o verso 8, a carta diz: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Essa é uma outra recomendação muito importante para os nossos dias, porque hoje, com essa mídia informativa tão atuante, as pessoas querem ouvir notícias. Assim também na casa de Deus, com tantos modismos, com tantas profetadas, como diz o texto, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que ouvimos. Devemos ter um ouvido com um filtro, e esse filtro ele só pode ser dado pelo conhecimento da palavra do Senhor. Não existe outra maneira de sermos poupados pelos enganos a não ser o conhecimento da palavra do Senhor. E isso é dado pelo profeta Jeremias, aquilo que o Senhor iria fazer. E nós encontramos no verso 10, palavra de Deus dizendo: assim diz o Senhor,
a palavra. É a mesma palavra que foi encarnada lá em João capítulo 1. No princípio era o verbo, Logos, a palavra da criação, a palavra da redenção. E a palavra de Deus diz: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, esse era o tempo. Um tempo de disciplina. Um tempo em que aquele povo iria ficar nesse cativeiro. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, iria tratar o recomeço na terra que mana leite e mel, na terra da Judéia, na terra da cidade de Jerusalém, na terra de Israel. 70 anos atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Oh, que maravilha! Prezado ouvinte, como você pode ficar longe dessas promessas? Como você pode ficar indiferente a esse Deus maravilhoso? Um Deus que tem pensamentos de paz e não de mal. E Ele quer dar o melhor para você. E quando isso iria acontecer, e como tem acontecido quando nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo pela fé, quando nós podemos aprender a recomeçar a orientação na nossa vida através da palavra de Deus, da orientação de Deus, procurar fazer a vontade de Deus para as nossas vidas, essas palavras subsequentes que encontramos no verso 12 em diante, são palavras que realmente são aplicáveis nas nossas vidas e são correspondentes ao que Deus realiza através de nós, em nós e por nós. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. E isso aconteceu com o povo de Israel. E Deus quer fazer o mesmo através da Igreja do Senhor. Portanto, eu falo nesta manhã para uma pessoa ou para mais pessoas que precisam aprender
a recomeçar. Não fique isolado. Não fique trancado em sua casa, no seu quarto. Não fique dormindo demais ou numa insônia demais. Não fique voltado para aparelhos tecnológicos como nós temos nos dias de hoje, presos a uma programação qualquer. Volte-se para Deus. Aprenda a recomeçar. Coloque os seus talentos à disposição do seu próprio crescimento e também da ajuda para com outras pessoas. Aprenda a recomeçar. Tenha o entusiasmo. Mesmo que você tenha sofrido grandes e gravíssimas derrotas, hoje o Senhor quer te estender a mão, quer te ajudar a você se levantar. Hoje o convite de Jesus é: vem, vem que eu estou de braços abertos. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero ter um relacionamento íntimo contigo, uma união estável espiritualmente contigo. Esse é o desejo do nosso Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que você busque a Deus neste dia de todo o seu coração, é a nossa oração. Amém.